Que bom nós podemos estar mais uma vez juntos para falarmos dos grandes feitos do nosso Deus. Eu não sei se você, essa mensagem, essa noite, o Senhor trouxe um título ao meu coração e eu quero compartilhar ao teu coração também esta noite. E o título dessa mensagem esta noite é Transforme instrução em ação. Querido, eu creio que toda instrução ela é dada com uma finalidade, nós alcançarmos um objetivo frutífero, um objetivo de êxito, um objetivo de conquista. E quando o Senhor trouxe esse título ao meu coração, Transforme instrução em ação, eu creio que ele vem muito a calhar nos dias de hoje, onde nós temos vivido momentos difíceis, porém em todos eles o Senhor está, amém? Querido, eu não sei se você... Quantos de vocês aqui, você já tem a sua CNH, sua carteira de habilitação? Levante bem alto sua mão. Quantos aqui são de Guarapuava, que nasceram aqui, fizeram sua carteira aqui? Levante a mão. Querido, qual era a sua subida que era o terror para você arrancar na subida ali? Eu creio que alguns aqui talvez era Castelo Branco, né? Talvez quando o instrutor da autoescola te chamou ali para fazer ali um percurso, ele falou assim, pega Castelo Branco, você já dava um frio, né? Já tremia as pernas, um frio na barriga no descer, quanto mais no subir para o outro lado. Alguns talvez é ali aquela subidinha ali, aquela rua do lado na Mitsubishi ali, eu creio que aquela ali também foi muito difícil para muitas pessoas no início da sua caminhada de motorista, de pessoa habilitada. Ou seja, nas nossas vidas, normalmente nós somos instruídos para nós irmos além daquilo que nós não conseguimos enxergar êxito. Nós muitas vezes somos instruídos para que nós tenhamos sim ousadia de avançar além daquilo que nós não achamos compatíveis, não nos achamos compatíveis, ou achamos que somos, talvez é algo improvável. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui quantos aqui você fez talvez o teste de rua mais de uma vez, mas muitas vezes o teste de rua mais uma vez foi na hora de arrancar, que o carro deu aquela apagadinha, deu aquela voltada de ré, e muitas vezes a pessoa foi instruída de uma maneira correta, porém na hora dela executar, ela ficou com medo, ela se apavorou um pouco e acabou dando aquela voltinha para trás ali, e talvez ela não conseguiu passar no seu teste. Mas até mesmo numa autoescola, querido, se nós lembrarmos, pelo menos da minha época lá, há um pouco mais de 2 épocas atrás, eu lembro que ali no lado direito, onde ficava o instrutor, né, da autoescola, havia alguns pedais ali debaixo do painel. Ou seja, mesmo que eu estava no controle do veículo, ele tinha alguns pedais ali debaixo, para que não deixasse eu passar um apuro, além do que talvez era necessário eu ser desafiado a coisas maiores. Então, querido, quando nós somos instruídos por Deus, não significa que nós não venhamos a passar por alguns momentos, onde nós temos que nos deparar com situações, onde a nossa ótica nos faz pensar, eu não consigo arrancar naquela subida. Eu lembro que aquela subidinha, não lembro o nome daquela rua, né, mas ali do lado ali do Dom Nunes, ali entre o Dom Nunes e a Mitsubishi, muitas pessoas falavam, eu tinha medo que eu chegava a tremer as pernas para arrancar o veículo naquela subida. Eu não sei quais são os trajetos que os instrutores de autoescolas estão usando hoje, mas certamente, por mais que talvez nós não nos achamos talvez tão preparados para aquele desafio, aqueles pedais ali que tem do lado direito não vai nos deixar vacilar, ele vai nos fazer, não o carro voltar mais do que o necessário, mas ele vai estar nos instruindo para sermos habilitados. E tem muitos aqui que já estão há algumas décadas habilitados, ou seja, você foi instruído, você foi desafiado a algo novo, e é por isso que hoje você tem sua CNH, ou seja, a sua permissão para dirigir. Então, quando nós vemos toda essa instrução que uma pessoa como eu e você, que estamos habilitados, nós vemos que essa instrução desse instrutor da autoescola, essa palavra que ele nos traz, essa teoria que ele nos coloca, até chegarmos na prática, de uma mesma forma as escrituras, ou seja, o nosso manual de sobrevivência, ele também nos inspira, nos provoca, nos incentiva, a todos os dias, quando nós lemos, a todos os momentos que estamos num culto como esta noite, sendo aqui no templo, sendo nas casas que estão agora online acompanhando conosco, ou seja, talvez em uma devocional pelas manhãs que será apenas,
online pelas manhãs essa semana, mas ela nos instrui para que nós possamos sim nos apoderar, nos apropriar, melhor dito, apropriar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Queridos, eu quero ler um texto ao livro de Hebreus, capítulo 11, se você quiser abrir a sua Bíblia ou acompanhar no telão. Hebreus capítulo 11, a gente vai estar lendo o versículo 6 e o versículo 7, porém apenas o 6 nesse primeiro momento. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. O que a Bíblia está falando nesse primeiro versículo 6 é que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia não está dizendo que é difícil, querida. A Bíblia está afirmando que é impossível agradar a Deus se nós não exercermos fé naquele que é o autor e o consumador da nossa história. E o que a Bíblia começa, e aqui eu tenho uma outra versão, ela fala assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O que a Bíblia está dizendo é que Deus, Ele é agradado quando nós acreditamos que Ele é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim e a você. E talvez tem momentos na nossa caminhada onde nós nos deparamos com circunstâncias aonde esse autor e esse consumador, esse Deus que é o alfa e o ômega, esse Deus que sabe o início, o meio e o fim da nossa história, Ele sim, Ele é o autor e o consumador da minha e da tua vida, da nossa história. Ele é um instrutor perfeito para nós termos êxito na nossa vida. Mas o que a Bíblia está dizendo nesse versículo 11, que nós vamos ter fé e acreditar, mesmo que ainda olhos naturais não viram a face desse Deus, que nós temos que acreditar que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que exercem fé nele. E é por isso que a Bíblia está trazendo nesse primeiro momento, que quando Deus está instruindo aqui nesse versículo 11, Ele está falando, sem fé é impossível. Esta instrução Ele está fazendo como estivesse abrindo a nossa visão, abrindo os nossos olhos para que nós possamos enxergar além daquilo que muitas vezes as paredes nos limitam. Nós estamos aqui entre 4 paredes, mas além delas, os nossos olhos não enxergam nesse momento, mas existe algo. Existe a nossa história, a nossa vida, a nossa casa, ruas, existe a nossa cidade de Guarapuava. Mas o que nós começamos a compreender é que essa visão de realmente acreditar, de imputar a nossa fé, a nosso ser em Cristo Jesus, faz com que essa visão nos faça acreditar e nos desafia a avançar dia após dia. E quando nós, queridos, somos instruídos, desafiados e avançamos em prol desse objetivo, nós também somos desafiados a ter uma nova estação, um novo ciclo e uma nova realidade de Deus para a nossa vida. Eu não sei quantas vezes você já foi instruído, talvez pelos seus pais, vai por esse caminho que é melhor. Quantos filhos às vezes não obedecem, não ouvem os seus pais, ou até ouvem, mas não exercem aquela fé naquilo que é o melhor. Às vezes, eu não sei quantos aqui em momento de relacionamento, no início, nós falávamos, olha, faça assim, porque se eu tivesse a tua idade, com a minha cabeça seria diferente. Porque as pessoas falam, porque elas já passaram por algo. Mas o que aqui no livro de Hebreus está dizendo, que nós temos que acreditar, sem ver esse nosso Deus, e que essa fé nele vai fazer com que ele seja agradado, a ponto que ele nos venha recompensar em áreas da nossa vida. Mas o versículo, querido, quando nós começamos a ver aqui, o versículo 7, que é o principal versículo desse momento, a Bíblia está falando que pela fé, Noé, quando divinamente orientado, em outras versões dizem, Noé que pela fé instruído acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca, a fim de salvar sua família.
por intermédio de fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. O que a Bíblia está falando aqui é que Noé foi devidamente instruído da parte de Deus, de coisas que ainda não tinham acontecido, de coisas que ainda não tinham se visto. Mas a Bíblia está falando que Noé, ele foi movido por um santo temor, e ele construiu uma arca. Ele foi desafiado a fazer algumas coisas que talvez nós nos deparamos nos dias de hoje, e falamos, eu sou como Noé daquela época, talvez sem a fé que ele tinha, mas sou como ele. Eu tenho um desafio gigantesco, mas eu não tenho os meios, eu não tenho a forma, eu não tenho o conhecimento, eu não tenho a destreza, eu não tenho talvez os objetos necessários para construir aquilo que o Senhor colocou. Mas compreenda aquilo que a Bíblia está falando, que as Escrituras estão dizendo sobre esse Noé, é que foi pela fé que ele foi divinamente instruído pelas coisas que ainda não se viam. E esta é uma noite que eu quero desafiar o teu coração, a você ouvir as instruções do Senhor, e talvez essas instruções de Deus na sua vida, elas estão talvez engavetadas há muitos e muitos anos na sua casa, na sua vida, no seu emocional, nos seus sentimentos, ou seja, existem projetos de Deus para a tua história, que talvez por você não se achar compatível, se achar talvez algo como improvável da tua história, vocês têm engavetado coisas as quais Deus, ele por meio de fé, ele vai nos fazer realizar a obra para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Amém, queridos? Então, quando nós vemos essa história de Noé, querido, ele tinha tudo para olhar à sua volta. Noé tinha tudo para olhar as situações as quais ele não tinha domínio e não tinha controle. Ele tinha tudo para falar para Deus, Deus, ache outra pessoa, porque talvez o Senhor mandou vamos falar que fosse os dias de hoje, o Senhor mandou esse e-mail no endereço errado, não é para mim, não é essa a minha caixa de e-mail, veio alguma letra foi digitada errada. Querido, mas quando a Bíblia fala no livro de Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia diz que Noé era um homem justo e íntegro perante a sua geração. Mas eu não creio que essa história que já é conhecida de todos nós, talvez com muito mais detalhes do que vai ser podido falar essa noite. Querido, Noé era um homem justo e íntegro, e isso é uma característica que devemos ter, amém? Nós devemos ser justos, íntegros, pessoas retas, pessoas de boa índole, pessoas com bom caráter. Porém, para mim, o que mostra que a visão de Noé foi algo diferente de apenas algo humano, como um caráter, como um CPF limpo, ele está mostrando que Noé andava com Deus. A diferença na vida de Noé, de mim e de você, não é apenas porque ele era um homem justo e íntegro, mas talvez um dos maiores diferenciais de alguém, talvez que está passando por adversidade em sua vida, é porque Noé andava com Deus. Querido, você só anda com alguém se você tem o mesmo destino que ele. Eu só vou andar talvez aqui para o lado do alto da 15, mais para a direita, com alguém, porque a minha casa eu me mudei para lá e alguém tem que morar ali perto. Se alguém morar lá na Santa Cruz, talvez eu não vou andar com esta pessoa. Então o que Deus está falando aos nossos corações essa noite, é que realmente nós devemos transformar instrução em ação. Mas para isso nós devemos ser justos, íntegros, mas o principal não podemos negociar, é o andar com Deus. E quando se anda com Deus, quando se anda com alguém, normalmente você consegue enxergar as mesmas paisagens, os mesmos objetivos. Se Noé andava com Deus, mesmo que ele não enxergava a Deus, mas pela fé ele enxergava uma arca já preparada, a qual talvez qualquer um de nós falaríamos, fale para outra pessoa. O que Deus está falando neste momento ao nosso coração, querido, nós que estamos aqui, os que estão nos acompanhando pela plataforma online, é que realmente se nós andarmos com Deus como Noé andou, querido, pode ser que nós não tenhamos talvez o domínio do todo, mas aquilo que o nosso Deus está nos conduzindo, as mesmas paisagens, os mesmos objetivos, mas principalmente o mesmo destino, o mesmo alvo. Querido, nós vamos enxergar a mesma coisa que ele.
E é isso que nós vemos aqui, que ao Noé ouvir essa instrução, ao Noé ouvir esse direcionamento de Deus, ele não apenas foi instruído, mas ele teve uma reação diante daquilo. Eu não sei quantos de nós tem aquele ditado popular que fala assim: aquele lá é parado igual água de poço. Alguém já ouviu isso? Aquela pessoa não tem atitude, ela não é proativa. Querido, quem gosta de água parada é dengue, amém? Então Deus não quer água parada, querido. Deus quer águas que se movam. Ele é uma fonte que jorra. Então quem gosta de água parada é dengue. Aqui ninguém gosta de dengue, amém? Então o que Deus está falando aqui é que Noé, devidamente instruído, ele teve uma reação. Ele não enxergava, ele não tateava, mas ele se posiciona porque ele sabia que o Deus que ele andava não ia perdê-lo pelo caminho. O Deus que ele andava não ia fazer ele pegar em uma encruzilhada, um caminho adverso. E aqui nós começamos a ver que Noé tinha um foco. E qual foi o principal foco de Noé quando ele teve essa instrução de Deus? Foi que realmente o seu negócio não poderia afundar. A sua família, o seu trabalho, o seu chamado, o seu propósito não poderia afundar. Quando se fala de propósito e chamado na igreja, normalmente se leva a nomenclaturas de liderança, pastoreio, e não é isso. O seu chamado na sua casa é ser um bom marido e uma boa mulher. O seu chamado no seu trabalho é ser um funcionário honesto, a ponto que as pessoas olham e falam: ele tinha tudo para pegar o que não era dele, mas você se coloca como justo e íntegro, porque nós andamos com Deus. E o que a Bíblia está falando aqui, que Noé tinha um foco: o seu negócio não podia afundar. E a minha pergunta a cada um que nos acompanha nesta noite, você que está aqui neste momento, querido, talvez você tenha faz tempo tirado água de dentro da tua embarcação por causa de muitos furos. Existem casais que, ao invés deles realmente colocar a instrução em ação, eles preferem falar: mas o buraco está do teu lado do barco. Quando nós somos uma família, somos um casal, não importa o lado que o buraco está, querido. Se nós estamos numa mesma embarcação e o buraco não for estancado, aquela vazão ali de água entrando, o barco vai afundar e todo mundo se afunda também. E é por isso que a Bíblia está falando que nós devemos, a partir desse momento, embora desde que conhecemos a Cristo, mas eu creio que há um sopro de Deus aqui esta noite, e Ele vai fazer com que os nossos olhos se abram, para que nós tenhamos uma visão dessa instrução de Deus. Mas pastor, e se eu não sair enxergando aqui? Você não precisa enxergar, você precisa ter fé, porque fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Eu não sei o que você tem esperado na sua vida, o que você tem esperado no seu casamento, o que você tem esperado daquilo que o Senhor entregou em tuas mãos. Mas se Ele entregou algo em tuas mãos, Ele também vai te capacitar para você chegar até o final. E sabe qual é o final? É que Deus mudou o curso da terra inteira para salvar a família de Noé, porque ele era justo e íntegro e andava com Deus. Querido, então, nós vemos que Noé então tinha esse foco. E algumas coisas começam a acontecer para que um homem que foi instruído pelo Deus, a qual os olhos dele ainda não tinham visto, ao qual realmente ele não conhecia esse Deus de apenas de conversar como nós conversamos, apenas ele sabia que Deus estava com ele, porque ele era um homem na sua geração diferenciado de todos. E eu creio que existem alguns alicerces, algumas colunas, algumas características, algumas circunstâncias que nós podemos talvez nos familiarizar na história de Noé. A primeira delas, o que a Bíblia fala, é que imagine alguém, querido, que não era um engenheiro naval. Imagine Noé que nunca havia construído talvez um bote. Quantos aqui você já fez um barquinho de papel? Levanta a mão. Quantos aqui o barquinho flutuava? Querido, o meu normalmente já tombava, já molhava e não ficava barquinho nenhum, ficava uma folha estendida na água. Até para um barquinho de papel eu tive dificuldade. Agora a minha pergunta: imagine Deus te dar um desafio e falar que você vai colocar de alguns animais um casal, de outros 7 casais, né, de várias espécies. Mas imagine Deus falando: coloca a tua família que vai vir uma chuva. O barco vai ser tem algumas traduções que trazem 133 metros, outras trazem 150 metros de comprimento. Enfim, traz as medidas dessa arca. Imagine você colocar a sua família em algo que você nunca fez um projeto menor. Quantos aqui você teria coragem de falar assim: viu, a hora que fizesse um barco, na hora ele ia afundar e entrar água para tudo que é lado. Mas para mim o primeiro ponto dessa característica
de uma característica de Noé, é que para nós realmente obedecermos a Deus, nós devemos entregar aquilo que nós achamos que somos o dono. Querido, que a Bíblia fala que a obediência de Noé foi de tamanha que ele obedeceu sem enxergar a Deus. Querido, mas compreenda que nós vemos o Salmo 37, versículo 5, confia no Senhor, entrega o teu caminho, confia nele e o mais ele fará. O que a Bíblia está falando para mim entregar algo para alguém é porque eu confio. Quantos aqui têm filhos pequenos? Levante sua mão. Você deixa posar na casa de qualquer um? Não, os meus não posam. Até o maior, que já tem 13, eu não deixo se eu não conheço a família que está ali. Por que eu não entrego o meu filho para posar na casa de alguém? Porque talvez eu ainda não confie por não conhecer. Então eu prefiro errar pelo excesso que pela falta. Então nós compreendemos que quando a Bíblia está falando a respeito que Noé, a primeira coisa foi que Noé, ele literalmente, ele obedeceu a Deus, porque ele entregou. Entrega o teu caminho, entrega a tua família, entrega o teu trabalho, entrega o teu chamado, entrega o teu ser para o Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que a Bíblia está nos dizendo é que essa obediência de entrega de Noé fez com que ele experimentasse coisas novas. Eu comecei iniciando esse culto falando sobre CNH. Quantos motoristas aqui você anda tranquilo quando o outro está dirigindo? Levante a mão. Quantos aqui você fica desconfiado quando o outro dirige do teu lado? Levante a mão. Engraçado como 90% a mais levantou a mão. Por que nós não ficamos tranquilos quando alguém está dirigindo do lado? Porque nós não confiamos. Porque nós confiamos na gente. Nós confiamos no nosso jeito de trocar a marcha, no nosso jeito de passar a lombada, no nosso jeito de fazer a ultrapassagem. Ou seja, quando eu trabalhei por muitos e muitos anos com caminhão, às vezes nós tínhamos, a distância era longa, e às vezes não era não por longa, por cansaço mesmo do trabalho, outro motorista ia dirigindo. Dependia quem estava, eu conseguia dormir do lado do passageiro. Dependia quem estava, eu não conseguia descansar. Porque eu não entregava de fato a direção, eu ficava sempre, esse cara vai fazer alguma barbeiragem. Então o que a Bíblia está falando, que a obediência a Deus é entregar o nosso caminho. E eu não sei o que esse caminho você pode trocar com algo da sua história. Talvez quais são as maiores dificuldades que você tem passado, ou aquilo que você tem talvez mais cuidado da sua vida. Talvez chegou o tempo de você parar, talvez de colocar algo debaixo das tuas asas e permitir estar nas mãos de Jesus. Permitir que realmente nós venhamos entregar isso ao Senhor, em obediência, ainda sem ver, ainda sem tocar, mas saber que no final vai valer a pena. E é isso que Noé nos mostra, que ele foi um homem sim que agradou a Deus, porque ele tinha fé, ele obedeceu e ele entregou, querido, ele entregou a sua família para Deus, tal maneira que ele construiu um barco que ele não tinha talvez condições, uma grande embarcação, e ele colocou a sua família lá dentro. Antes de eu ter o meu filho mais velho, o Samuel, isso não é um testemunho, meu irmão, isso é um testemunho, tá? Antes dele nascer, às vezes eu demorava daqui em Curitiba 2h10, 2h15 de carro viajando. Quantas vezes, e era algo natural, eu ia às vezes 2 vezes por semana, eu fazia esse trajeto de 250 quilômetros, em mais ou menos 2h10, 2h15, ou seja, era algo muito rápido, né? Como diz a pastora Cida, não passe 110, meu filho, porque o anjo desce do carro. Né? Não dá para descer, não dá para passar de 110 porque o anjo desce do carro. Então, naquela época, acho que o anjo nem subia, eu já tinha arrancado o carro, né? Queridos, depois que ele nasceu, que o Samuel nasceu, por muitas e muitas vezes eu tentei fazer em torno de 2h40, 2h45, às vezes 3 horas, e eu não conseguia. Uma vez eu cheguei para Di e falei assim: Di, eu estou fazendo força talvez ali, mas parece que as coisas vão mudando. Querido, então quando nós vemos aqui, Noé tinha uma obediência, ele tinha um ritmo, mas quando ele percebeu que Deus tinha pedido algo para ele, e era ele naquele momento,
Querido, o que a Bíblia está falando é que ele entregou a sua família. Por que eu, na minha consciência, talvez, meu inconsciente talvez, não, a minha família, agora eu tenho uma família mais composta, mais robusta, preciso me cuidar, eu não posso facilitar muito nas ultrapassagens ou assim por diante. E é por isso que Noé está dizendo para nós, nesta noite, a história dele, que a obediência faz nós entregarmos aquilo que nós achávamos o correto, aquilo que nós gostávamos para viver a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Estão entendendo até aqui? A segunda coisa que eu vejo nesse tempo é que não havia chuva até então. Deus dá uma direção para ele, dá as medidas de uma grande embarcação, de aproximadamente 150 metros de comprimento, 20 e poucos metros de altura, largura, 3 compartimentos, 3 andares, com porta, com janela lá para cima, enfim, Deus dá várias características ali para Noé. Mas compreenda que alguém ia construir algo tão grande, sendo que ele não tinha aquilo que era necessário para a finalidade daquilo que ele estava construindo. Por que se constrói um barco, querido? Para se pôr na água. Mas como que ele estava construindo um barco que jamais foi visto naquele tempo? Jamais foi visto naquele tempo, sendo que não tinha água suficiente para aquele barco flutuar. Porque é aí que mora a questão de nós termos uma visão, de enxergar além daquilo que muitas vezes os olhos naturais enxergam, mas enxergar com as lentes dos olhos da fé. E quando nós vemos aqui, não havia chuva suficiente. O que Noé mais precisava naquele momento era chuva para aquela embarcação flutuar. Eu não sei o que você mais tem procurado e mais precisado em sua vida. Eu não sei qual tem sido aquele combustível que você precisa para que a sua história realmente possa avançar, prosperar, independente. Querido, às vezes quando nós falamos de prosperar, parece que significa que nós temos que termos tudo. Não, prosperidade não é ter tudo, mas é não sentir falta de nada. Amém? Prosperidade é onde você está, na casa que você está, com a família que você tem, sem olhar a grama do vizinho, sem olhar o lado do vizinho, você olhar que Deus está te fazendo próspero aonde você está, e aonde você está plantado, mesmo que seja um lugar árido, você vai florescer como uma palmeira, como segundo diz o livro de Salmos. Amém? Mas então quando nós vemos aqui, aquilo que era necessário, não tinha. A chuva para a embarcação flutuar não existia. Talvez não tinha nem garoa naquela época. Talvez estava uma escassez de chuva, como talvez jamais tinha visto. Eu não sei como era o tempo climático da época, mas eu tenho certeza, querido, que nenhuma chuva, por mais forte que ela fosse daquela época, ela estaria a ponto de fazer aquela embarcação flutuar. Ou seja, existem momentos sim na nossa vida que nós achamos que não é, que aquilo que nós precisamos jamais vai ser suficiente para alcançar o êxito daquilo que o Senhor tem. Compreenda quando nós vemos toda a história de aquela viúva do livro de 2 Reis, capítulo 4. É uma viúva que a Bíblia diz que o seu esposo já havia falecido, ela tinha seus filhos, porém o seu esposo deixou uma dívida. E a Bíblia diz que aquela pessoa a qual ele devia, ia pegar os filhos dela como escravos para pagar aquela dívida. Mas de repente a Bíblia fala que o profeta Eliseu estava por ali e aquela mulher decide chegar até ele. E ela chega para Eliseu e fala: meu senhor, eu sou viúva, os meus filhos serão pegos como escravos. E Eliseu faz uma pergunta: o que é que você tem em sua casa? Querido, normalmente quando fala de nós, de nossa casa, nós parece que diminuímos aquilo que já é pouco. Nós não damos o devido valor àquilo que nós temos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, nas nossas habilidades, nos nossos recursos, e muitas vezes nós olhamos isso como algo que é impossível ser utilizado para alguma coisa boa. O que Eliseu pergunta para ela: o que você tem em sua casa? E essa mulher responde, essa viúva, uma mulher que a Bíblia não fala o nome, uma mulher que talvez não tinha proteção do seu esposo mais, porque ela já era viúva, uma mulher que estava totalmente desesperada, porque seus filhos iam ser tomados como escravos. Ela responde: eu não tenho nada, apenas um pouco de óleo. Querido, eu creio que alguns ml de óleo que havia na sua casa.
Veja como Eliseu dá uma instrução para esta mulher, a qual muitas vezes nós já recebemos em alguma área da nossa vida, mas talvez nós não tivemos uma ação a qual Noé teve. Eliseu fala para ela: vai, empresta vasilhas vazias aos seus vizinhos, entra na tua casa, pega os teus filhos, fecha a porta e despeja esse óleo, talvez esses ml de óleo, dentro dessas vasilhas. Querido, compreenda, talvez ela chamando os filhos: piazada, venham aqui, vão a todos aqui nossos vizinhos e empreste vasilhas, panelas, balde, o que vocês acharem, e tragam para casa. Talvez os meninos pensaram: o que a mãe vai fazer? E quando eles descobriram que era para pôr óleo, talvez eles pensaram: será que a mãe está bem da cabeça? Será que ela fez o cálculo certo? Ela tem alguns ml ou alguns litros, a Bíblia não fala isso, né? Eu estou usando o termo de ml, mas ela tem pouca coisa, quase nada. E por que tantas vasilhas vazias? Mas a Bíblia diz que ela entra em sua casa, e ela fecha a porta e começa a deitar o azeite sobre aquelas vasilhas vazias. E a Bíblia diz que enquanto tinha vasilhas vazias, o óleo não cessou. Quando acabou as vasilhas, o óleo parou. O que significa, querido, isso não é uma heresia da minha parte, mas Deus só pode encher aquilo que eu e você damos espaço para Ele. Deus só pode encher e preencher aquilo que eu e você permitimos Ele tocar. Existem muitos de nós que caminhamos com situações emocionais que talvez nós não permitimos o Senhor vir e preencher aquela lacuna, e muitas vezes nós falamos: não adianta ir para a igreja, não adianta servir esse Cristo, porque nada muda na minha vida. O fato não é que nada muda, querido. O fato é que uma instrução da parte de Deus, porque quem falou que aquela mulher foi Deus. Por quê? Porque um profeta, ele não fala apenas o que ele acha. O profeta é uma pessoa incumbida de trazer a vontade de Deus aqui para a terra, para alguém ou para algo. O profeta é aquele que declara algo em nome de Deus, e ele falou isso para ela. Ou seja, ela foi instruída. E o que é que a mulher fez? Ela cumpriu aquele propósito com êxito. A Bíblia diz que esta viúva vendeu o óleo, pagou a dívida e viveu do que sobrou. Então compreendo o que a Bíblia está falando nesse tempo aqui, porque aquela viúva, a primeira resposta dela para Eliseu é: eu tenho pouco óleo. Em outras palavras, ela falou: o que eu tenho é insuficiente. Mas quando nós vemos aqui que naquele momento a chuva para aquela arca flutuar era insuficiente, por que Noé não se desesperou? Porque ele sabia que Deus ia imputar a justiça dele se ele cresce em Deus. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos uma promessa do Senhor para a nossa vida. Eu tenho certeza que todos nós aqui já ouvimos, já sentimos, já calou em nosso coração, em nossas emoções, muitas palavras de Deus para a nossa vida, para os nossos filhos, para o nosso chamado, para a nossa vocação. Mas muitas vezes nós olhamos apenas como: a chuva é insuficiente, a água é insuficiente. Mas eu quero dizer algo ao teu coração, meu irmão, essa noite. Quando nós compreendemos que as Escrituras falam que Deus, que sem fé é impossível agradar, mas aqueles que olham para Ele, mesmo sem vê-lo materialmente, fisicamente, a Bíblia diz que Ele vai nos recompensar. E eu declaro, e eu te inspiro, eu te provoco essa noite a você acreditar que aquilo que você tem olhado que é pouco, que talvez aquilo que você tem olhado que é insuficiente, você precisa acreditar e não parar de derramar esse óleo nessas vasilhas vazias, porque quanto mais espaço nós dermos, mais Deus pode nos encher, a ponto que todos souberam que uma viúva, que não tinha nem nome na Bíblia, a Bíblia não fala o nome dela, estava sem identidade, a Bíblia diz que Deus honrou essa mulher tamanho, porque ela ouviu uma instrução, mas ela também se posicionou em uma ação, e a Bíblia diz que ela pagou todo o escrito de dívida que ela tinha a respeito dos seus filhos. E essa é uma noite que eu creio que esse insuficiente, aquilo que talvez está faltando para você começar a flutuar, Deus já liberou à sua volta, Deus já liberou na sua vida. O que nós precisamos é, em alguns momentos, como essa mulher de 2 Reis 4, fechar a porta, para que as coisas de fora não venham atrapalhar as de dentro, e que as de dentro não venham se perder com as de fora.
Quantas vezes nós deixamos a porta do nosso lar, da nossa vida aberta, das nossas emoções, seja através de um aplicativo durante a noite, seja canais, seja o jeito que falamos, que quando nós fechamos essa porta, o que está lá fora não vem contaminar aqui dentro, e o que está aqui dentro não vai se perder lá fora. Amém? A terceira coisa que eu vejo dentro desse contexto, é que Noé, ele não tinha, queridos, conhecimento de projetar, de executar um desafio tão grandioso como construir uma grande embarcação. A Bíblia está falando que realmente Noé, no capítulo 9, que ele era um homem, que ele era um agricultor. Ou seja, ele não era um engenheiro naval, ele não era uma pessoa que dominava a arte, talvez de entalhar madeira para fazer uma embarcação, um bote ali, alguma coisa assim. Mas a Bíblia diz que, a Bíblia não afirma isso, mas ele não tinha esse conhecimento de causa. Mas quando Deus o instrui para algo, querido, ele sabe que Deus vai capacitá-lo, não importa o meio, o dia, se está chovendo, se está em sol, se está à noite ou como está. A Bíblia está no meu coração falando, a palavra de Deus trazendo no meu coração, é que essa falta de conhecimento não paralisou Moisés, como em muitos momentos, homens e mulheres de Deus da Bíblia, por falta de conhecimento, tentaram dar uma justificativa louvável para que Deus deixasse eles quietos no lugar deles. Nós lembramos Moisés, quando ele estava ali no monte cuidando das ovelhas, de repente, à sua volta uma sarça começa a ficar em chamas. A Bíblia diz que ele fica de costa porque ouve uma voz, não se vire, tire as sandálias de seus pés porque o lugar que está pisando é santo. Ou seja, Deus começa a falar com Moisés naquele momento, e Deus dá uma instrução para Moisés: eu quero que você seja o meu mediador, porque eu vou libertar o meu povo da escravidão do Egito. Você vai chegar até o faraó, ou seja, a pessoa mais poderosa da época, e você vai fazer exatamente o que eu vou te dizer. A Bíblia diz que Moisés, num primeiro momento, ele começa a tentar titubear, a dizer ao próprio Deus que ele não tinha conhecimento de como chegar a uma pessoa tão importante daquela época. Como que ele ia falar quem era Deus? Como que ele ia explicar, ele sendo um hebreu, como que ele ia chegar até realmente aquele momento? Mas a Bíblia diz que Deus falou assim: diga que eu sou, está te enviando. Ele começa a falar que ele não tinha facilidade de conversar, ele não tinha facilidade de dicção, talvez, ele não tinha facilidade de se expressar a palavra correta. Ele não conseguia se expressar de uma maneira correta. A Bíblia diz que o próprio Deus fala: então vou pegar o teu familiar aí, e ele é uma pessoa que tem mais facilidade. Ou seja, em todos os momentos que Moisés tentou falar que tinha pouco conhecimento, pouca característica para fazer aquele trabalho, Deus deu uma resposta positiva para ele. Queridos, muitos momentos na nossa vida, nós olhamos para coisas e começamos a argumentar com Deus: Deus, eu não sei o que falar, eu não sei como me portar. Mas o que é interessante é que em todas elas, Deus deu um resultado, Deus deu uma solução para a vida de Moisés. E o que eu quero falar ao teu coração nesta noite, é que dentro desse contexto aqui, de que ele não tinha um conhecimento, ele nunca tinha testado um pequeno barco, quanto mais uma grande embarcação. Não importa o tamanho daquilo que Deus colocou em suas mãos, se ele, querido, te falou algo, é porque ele vai cumprir, ele vai te ajudar, ele vai nos capacitar, e é por isso que Deus escolhe os fracos para envergonhar os fortes. É por isso que a Bíblia fala que realmente essa parte, quando fala assim de ser fraco, querido, muitas pessoas confundem, às vezes nós confundimos: eu sou uma pessoa forte, de personalidade forte, eu não desisto, eu prossigo. Isso não é ser forte no Senhor, isso é uma característica da sua personalidade. Ser forte no Senhor é falar: Deus, eu não sei mais o que fazer, mas é nesse momento que Deus me fortalece, para que eu possa executar algo. É nesse momento, não da força do braço. Maldito o homem que confia no próprio braço, em si mesmo. Não é isso que Deus está falando. Do que Deus está falando aqui é que ele ia dar um conhecimento, ele ia surpreender Noé com habilidades, com situações ali as quais ele jamais tinha passado.
E é por isso que quando Deus está falando algo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre qualquer área da nossa vida, querido, não importa talvez se você não tenha o conhecimento, mas se você tem um caminhar com Deus, se você caminha com Deus, se você recebe as instruções, se você tem a sua visão naquilo que Deus colocou em suas mãos, certamente não haverá impossíveis para você, porque o nosso Deus é um Deus do impossível, o nosso Deus é um Deus que para Ele não há improváveis, não há impossibilidades. Essa falta de conhecimento não significa, querido, que você não pode executar, mas significa que Ele vai estar mais perto do que você imagina, significa que Ele vai estar mais perto do que talvez você pense. Agora, a falta de conhecimento em alguns momentos vai nos desafiar a coisas maiores. Eu não sei quantos aqui, normalmente é o pai, mas talvez alguém aqui, você tirou a rodinha de bicicleta do teu filho para ele andar a primeira vez sem rodinha. Normalmente iria acontecer um tombo mais cedo ou mais tarde. Por que você tira a rodinha? Porque você crê que ele já está passando de um estágio, agora você precisa ensinar uma lição, que ele pode ir além de andar, né, com duas rodinhas nas laterais ali atrás. Chegou o tempo dele começar a andar de uma forma diferente, chegou o tempo dele aprender novas manobras, e essa é uma noite que Deus vai te ensinar novas manobras, para que você possa avançar na instrução que Deus tem dado para nós. E como essa igreja, querido, tem sido relevante em todos os anos, ela não vai ser relevante na inauguração, talvez começo do ano, enfim, do templo novo, ela vai ser cada vez mais relevante por causa da nossa intensidade e profundidade no Senhor. É nesse conhecimento que ela vai fazer ser relevante, é por causa que nós somos essa igreja, nós somos realmente aqueles que podem sim fazer coisas que talvez nós não conheçamos os meios, mas Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim e dita a você. Amém, querido? A próxima coisa que eu creio é que Noé não havia materiais e nem ferramentas adequadas. Compreenda que nos dias de hoje usariam circular, destopadeira, serra-fita, maquita, serrote, pregos, furadeiras, tantas coisas iam ser usadas para facilitar a mão de obra daquele homem. Mas a Bíblia, certamente, ela não fala isso, mas não tinha esses equipamentos lá. Não tinha essa energia para ser ligado a uma maquita, para ser usado a equipamentos elétricos naquela época. Ou seja, nós começamos a compreender que os materiais adequados, como martelo, serrote, furadeira e assim por diante, não existiam da forma que hoje nós os temos. Ou seja, Noé, ele não tinha aquilo que era necessário, ele não tinha as ferramentas, ele não tinha aquilo já pronto. Alguém assistiu aquele filme já, O Todo-Poderoso? Você lembra ali quando chega o Todo-Poderoso, de repente, quando ele acorda no belo dia, ele olha ali para fora da casa, as madeiras já estavam serradas, tudo arrumadinho no pátio ali na frente da casa dele. Querido, aqui nós vemos que Noé, ele ficou por muitas semanas, meses, anos e décadas preparando aquela arca. E certamente ele teve muitos desafios de pessoas zombando ele. Talvez quantas vezes ele martelou o seu dedo por falta de prática. Quantas vezes já nos machucamos, querido, por talvez nós não termos, talvez, aquilo que é necessário para almejarmos e alcançarmos em Deus. Mas quando nós começamos a ver essa história de Noé, que ele não tinha esses materiais, mas o que ele tinha, querido, ele entregou nas mãos de Deus. Ele não falou: Deus, eu já estou com o meu cinturão, com o martelo, com o serrote, com o esquadro, com o lápis, com os pregos. Eu não creio que ele foi aquele cinturão ali de pedreiro, de carpinteiro ali, que talvez nós conhecemos mais tradicionalmente. Mas o que ele tinha, ele entregou nas mãos de Deus. Querido, certamente, a Bíblia fala que Noé temeu e fez aquela arca. Temer não é ter medo de Deus, temer é realmente querer agradar a Deus. Eu quero fazer a vontade dele. O que Noé está dizendo aqui, quando nesse ponto que eu coloquei, que ele não havia materiais necessários, ele não tinha os materiais adequados. O que eu creio é que ele não estava com aquele cinturão, ele não estava aquele jeitão de pedreiro, né? Andando daquele jeitão de pedreiro, andando de carpinteiro. Mas o que ele tinha, ele entregou na mão de Deus. Ele falou: Senhor, eu vou fazer isso, eu vou começar a construir, eu vou fazer, não vou ficar resmungando, não vou ficar reclamando. E a Bíblia diz que ele teve êxito.
Eu quero dizer algo ao teu coração essa noite, e preste bem atenção. Você tem aquilo que é necessário para Deus fazer a obra na sua vida. Você tem aquilo que é o necessário para que Deus possa surpreender dentro da tua casa e até mesmo a outras pessoas. Nós temos aquilo que é o necessário, se nós formos instruídos e tivermos uma ação em Deus. Lembra quando Jesus estava ensinando a multidão? A Bíblia diz que os discípulos chegaram até ele e falaram: Senhor, já está noite, as pessoas que estão aqui, essa multidão de aproximadamente 5.000 homens, eles não têm o que comer e nem onde repousar a sua cabeça. Despede essa multidão e mande que eles vão procurar lugar para dormir, lugar para se alimentar. O que a Bíblia diz, querido, é que de repente chega um jovem e ele entrega nas mãos dos discípulos 5 pães e 2 peixes. Quantas mulheres aqui, o seu marido, mexa só, como diz o pastor Lex, mexa só o teu dedo dentro do teu sapato, quantas mulheres aqui o seu marido comeria sozinho 5 pães e 2 peixes? Eu tenho certeza que muitos maridos, homens aqui principalmente, né, comeriam sozinhos 5 pães e 2 peixes. Agora imagine aquele jovem, querido, ele poderia ter saído disfarçando, né? Estamos pensando nos dias de hoje, ele com uma mochilinha nas costas, ele, tchau pessoal, Deus abençoe, indo para casa, ele poderia sair bem de fininho. Mas o que aquele jovem faz? Na minha opinião é exatamente igual a Noé. Noé não tinha os recursos ali, mas ele tinha a vida dele e a disposição de acordar todos os dias para fazer o propósito de Deus se cumprir na vida dele e através da vida dele. E o que aquele jovem faz? Ele entrega 5 pães e 2 peixes, que muitos de nós homens comeríamos em uma sentada. Mas 5 pães e 2 peixes nas mãos dele seriam 5 pães e 2 peixes. Mas nas mãos corretas, 5.000 homens se alimentaram, fora mulheres e crianças. Só que não para por aí, querido. O que a Bíblia diz é que sobrou 12 cestos cheios de pães e de peixes. Se nós olharmos o Antigo Testamento, haviam 12 tribos de Israel. Era a forma de governo do povo de Deus. No Novo Testamento haviam 12 apóstolos, 12 discípulos, que também era uma forma de governo. Então, para mim, quando a Bíblia diz que o que eles mais precisavam era alimento para aquela multidão, mas depois daquele jovem entregar o pouco que ele tinha nas mãos corretas, sobrou 12 cestos cheios. O que governava aquele povo naquele momento era a fome e a escassez de alimento. Mas quando eles entregam algo nas mãos corretas, sobrou 12 cestos cheios. Em outras palavras, aquilo que te governava não te governa mais. Chegou um tempo de uma nova estação na vida deles. E a Bíblia diz que 12 cestos sobraram. Aquilo que era pouco, agora vai ter mais. Aquilo que ainda não tinha acontecido, a Bíblia fala que nem olha, que tudo que eles queriam, talvez era achar um local para eles descansarem, para eles acharem para repousar a sua cabeça e fazer um lanche. Mas Deus os superabundou. Deus fez que realmente nem aquilo que eles pediram, até mesmo imaginaram, foi algo que aconteceu naquele momento. Então, quando a Bíblia está falando que sobrou 12 cestos, fala que agora o que está governando é aquilo que Deus tem. Deus é um Deus que não tem recursos finitos. Querido, Ele não é algo que você pode mencionar, Deus só tem isso. Não, Deus pode nos surpreender, até mesmo naquela área onde eu e você não pensamos que Ele pode nos surpreender. E quando a Bíblia está falando aqui, que não havia materiais adequados, como martelo, né? A Bíblia não fala sobre esses ferramentas, mas eu coloquei martelo, serrote. Querido, ele entrega aquilo que ele tinha. E o que ele tinha? Senhor, essa visão vai fazer eu levantar todos os dias. Enquanto essa arca não estiver preparada, pronta para aquilo que o Senhor prometeu, eu não vou descansar. Querido, enquanto Deus não cumprir algo na tua vida, não pense em desistir, não pense em jogar para o alto aquilo que Deus tem para a sua vida, não pense em abrir mão do teu casamento, não pense em abrir mão da sua família, não pense em abrir mão da sua vida, porque Deus Ele vai cumprir no momento certo, vai acontecer realmente o de repente de Deus. E compreenda, imagine aquele jovem quando ele chega ali para os discípulos com os 5 pães e 2 peixes. Um dos discípulos fala para Cristo: Senhor, ele trouxe 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? O próprio discípulo,
Uma própria pessoa com a figura de alguém que tinha que incentivar aquele jovem. Ele fala que ele não fechava as contas. Mas o que a Bíblia está falando é que naquilo, querido, que é o mais simples, Deus faz acontecer o extraordinário. É na simplicidade daquele jovem. Imagine um jovem chegando, né? Vou fazer um churrasco para 20 homens, trouxe meio quilo de linguiça. Quem vai fazer o fogo, querido? Ninguém vai fazer um fogo com meio quilo de linguiça para 20 homens. E não adianta, vamos perder o carvão. Foi isso que os discípulos estavam dizendo para aquele jovem. Mas o que a Bíblia está falando, querido, é que Cristo não desprezou aquela simplicidade daquele jovem. E quando Cristo pega o pão, quando Jesus pega o pão e fala: Pai, graças eu te dou, ele parte o pão e joga no cesto. Eu não sei como você imagina esse milagre, mas eu imagino cada vez de Cristo levantando o pão, falando: Pai, graças te dou. Ele joga no cesto. Quando eu olho o pão está inteiro de novo. Eu não sei como você imagina essa multiplicação, mas eu sei que independente da forma que ela aconteceu, se foram de repente, se foi partindo pão por pão, Deus não envergonhou aquele jovem, que na sua simplicidade, o extraordinário aconteceu. Por mais simples e por menor que seja, talvez os teus recursos, as tuas ferramentas, querido, não desanime. Deus ainda fará com que o nome dele seja glorificado na minha e na tua história. Queria estar chamando o pessoal do Ministério do Louvor. O Senhor trouxe uma frase no meu coração, nós estamos encerrando. Todo investimento revela a sua fé e a sua visão. Tudo aquilo que nós investimos revela a nossa fé e a nossa visão. Nós não investimos em algo que nós não achamos que vai trazer retorno. E é por isso que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós começamos a investir, seja no nosso lar, seja naquilo que Deus tem nos desafiado, pode ter certeza que isso vai mostrar que a nossa visão e a nossa fé, elas estão aliançadas a ponto que nós experimentaremos tudo que Deus tem para a nossa vida. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Todo investimento de Noé foi porque ele teve uma instrução da parte de Deus. Todo investimento de Noé fez com que realmente as suas ações fizessem com que Deus fosse glorificado. Deus poderia ter acabado com toda a raça humana, querido, mas Deus mudou tudo a questão do planeta, para que uma família, na figura de um homem justo, íntegro e que andava com Deus, ele poderia ter feito novamente do pó. Ele poderia ter pego de um outro material mais nobre. Ele poderia ter feito muitas coisas e falar assim: chega, vou fazer tudo de novo, porque aqui o pessoal se corrompeu. Mas ele viu um homem justo naquela geração, um homem íntegro naquela geração, e ele viu um homem que andava com ele. Eu não sei se alguém já pediu indicação de alguém para você. Normalmente eu só indico quando eu conheço mesmo, caso contrário eu não indico ninguém. Eu indico quem anda comigo, eu indico quem eu conheço o caráter, quem eu conheço dentro da sua casa. É isso, querido, que Deus fez com que o curso que poderia ter sido feito acabe com tudo. Vamos começar de novo. Vamos fazer, o projeto iniciar de novo do zero. Não. Ele mudou o curso do planeta. Ele fez inundar os picos dos montes. A Bíblia fala que aproximadamente 7 metros de água subiu dos picos, para que uma família fosse salva, para que alguém que andava com Deus experimentasse o favor de Deus. Querido, é por isso que a Bíblia nos inspirou como família Semivida, a nós termos uma visão para esta casa, que nós vivemos por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós nos movemos no amor. No qual amor? No amor que Deus tem por nós em primeiro lugar, porque esse amor lança fora todo medo. Mas a Bíblia também fala
que nós anunciaremos a esperança para o mundo. Qual é a esperança? Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós, Cristo em vós é a esperança da glória. Nós podemos anunciar um Cristo em meio ao caos, em meio às zombarias, porque nós desta casa, nós temos professado algo que Deus tem trazido como uma direção profética do vento que tem soprado neste lugar. Nós vivemos por fé, nos movemos no amor e vamos anunciar realmente toda a esperança que nós podemos anunciar para este mundo. E qual é a esperança? Que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós, Ele vai nos fazer romper além das nossas limitações, dos nossos recursos. O Ministério do Louvor vai começar a ministrar realmente ao Senhor. E eu quero que neste momento você comece a olhar para áreas da sua vida. Esqueça seu cônjuge, seus filhos, mas olhe para você. O que talvez essa noite você precisa permitir o Senhor te instruir a ponto de você ter uma ação. Chega de você titubear entre permanecer ou não na sua casa. Chega de você titubear entre pensar ou não de caminhar com Cristo. Querido, Noé não sabia dos feitos de Jesus naquela época. O Novo Testamento diz que se fosse colocar todos os feitos de Cristo, não caberia no mundo, no planeta, na terra, os livros. O que significa é que Noé não viu tudo que nós já vimos. Ele não leu tudo que nós lemos. Ele caminhava com Deus, mas nós temos tantas coisas. Veja quantas vezes Deus, através do seu Espírito, através do seu Filho, através dele, já nos fez realmente vencer em áreas da nossa vida. Nós temos motivos para permanecer e continuar, querido.